O ano era 2017. A filha de uma das famílias mais ricas e poderosas da política brasileira era a celebradíssima noiva de um casamento enorme, gigantesco, épico, chiquérrimo. O que essa família riquíssima queria era um casamento de parar a cidade. E eles conseguiram. Essa é a história do casamento de Vitória Barros, que reuniu toda a elite do Paraná para ser escrachada pelo povo. Desembargadores, secretários de Estado, empresários, todos andando em fila, humilhados enquanto eram atingidos por copos de vinho, ovos, sacos de lixo, o que você imaginar. Não é mole não! Sair da igreja e entrar no camburão! Não é mole não! Sair da igreja e entrar no camburão! Eu sei que parece estranho, mas a história sobre o casamento épico pode ser iniciada por uma CPI. Sim, uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI da Covid, para ser específica. Porque foi nessa CPI que o Brasil prestou atenção ao nome Ricardo Barros pela primeira vez. Para resumir, um deputado soube de um esquema de corrupção bilionário e foi denunciar isso para o presidente da República. A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou? Foi Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Aí, o presidente teria dito, esse esquema, isso aí é coisa do Ricardo Barros. O vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, falou, que as informações, os indícios desse depoimento levantam para que o presidente Bolsonaro teria cometido aí o crime de prevaricação. E de acordo com o Código Penal, a prevaricação, consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Coitado desse cara, ele sabia com o que e com quem ele estava mexendo. Chorou e eu particularmente não julgo, tá? Até porque o que ficou claro nessa ocasião é que nem o presidente da República tinha coragem de mexer com o Ricardo Barros. Que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na Covid? Ricardo Barros. Aí tá o cara. Deputado influente, foi ministro da Saúde de Temer e, ao que consta, tem muitos negócios na área. E segundo a CPI, um desses negócios consistia em vender para o Ministério da Saúde vacinas que ou eram superfaturadas ou sequer nem existiam. Acusação grave, mas que não intimidou Barros. Não, só faltou ele mandar a CPI inteira tomar nos respectivos orifícios mais íntimos de Vossas Excelências. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais. Não é verdade. E esse é o Ricardo Barros. Ninguém mexe com ele e nem com os dele. Ricardo Barros não anda sozinho. Ele é o líder de uma dessas oligarquias políticas. Para a esposa, Cida Borghetti, ele descolou um baita cargo na usina de Itaipu. Já foi deputada, já foi governadora do estado do Paraná e agora vai assumir esse cargo lá em Itaipu. Ela foi nomeada pelo presidente para o Conselho de Administração da Itaipu Binacional. E além da esposa, tem a filha, Maria Vitória. Com uma ajudinha do pai, Maria Vitória entrou para a política. Conseguiu fácil uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci, porra! Tipo isso. E para além da política, ela se interessa pelas artes. É difícil de esquecer isso daqui, ó. Deputada Maria Vitória expõe telas na Assembleia. Essa é a iniciativa mais conhecida dela como deputada. A iniciativa de colocar esses quadros aí, ó, na entrada do plenário. Isso
é o que ela fez de importante no mandato. E isso é completamente fora da curva, porque você espera de um deputado que ele se destaque por um projeto de lei, por um escândalo de corrupção, talvez, por uma causa polêmica, talvez por um discurso inesquecível. Mas não, a Maria Vitória se destaca por uma exposição, ou por 2 exposições, porque o casamento dela deixou ela super exposta, política, pessoal e fisicamente exposta. Olha só para essas imagens. Você está vendo a igreja em que ela se casou no dia em que ela se casou. A igreja estava cercada e estava muito, muito difícil de tirar a noiva de lá. Aqui estão centenas de pessoas aqui no Largo da Ordem aguardando a deputada Maria Vitória sair da igreja, o casamento dela, casamento polêmico que está sendo aí desde o início da noite, vários protestos, várias músicas. A igreja foi cercada pela polícia militar, são dezenas de viaturas, dezenas de policiais também aqui acompanhando. Demorou, mas ela saiu. Muitos seguranças tentando proteger ela dos ovos que a galera estava jogando. Trouxeram uma van para ajudar na fuga. Agora, para se perguntar, como isso foi acontecer? Como e por que esse casamento virou um caso raro de revolta em que o povo teve a oportunidade de acertar um saco de lixo na cabeça de um dos grandes figurões donos do poder e da grana? Para entender, vamos olhar para o cenário dessa revolta. Tá aí. O Largo da Ordem, em Curitiba, durante a noite, é o lugar para onde você vai para sentar numa mesa na calçada e tomar um chopp. Esse é o lugar para onde você vai para sentar no meio-fio, abrir um corote, ligar uma JBL, quem sabe. Esse é o lugar para onde você vai numa sexta-feira à noite. E toda sexta-feira é a mesma coisa. Sempre, ou quase sempre. Na sexta-feira, 14 de julho de 2017, não. Esse dia foi diferente. O Largo da Ordem não estava assim. Ele estava assim. Tudo isso por causa do casamento da única filha de uma das famílias mais tradicionais do estado. E sabe o que mais? Os convidados precisavam atravessar essa praça cheinha de gente. Vamos dar uma olhada no mapa, que é o melhor que a gente faz. Tá aí, o Largo da Ordem. Aqui está a igreja em que aconteceu o casamento da Maria Vitória. E aqui está o casarão em que aconteceu a festa. Esses 2 endereços são tradicionais, são históricos, são tombados. A família Barros não se contentaria com menos e, como de praxe, infringiu uma outra regrinha para montar a festa. A estrutura erguida para o casamento deve demorar 4 dias para ser desmontada. O governo do estado vai multar a administração do palácio porque o local, um prédio tombado como patrimônio histórico, não tinha autorização prévia para a montagem da estrutura. O local da festa é um prédio construído no início do século passado para ser um reduto da comunidade italiana. Já a Igreja do Rosário, local da cerimônia a poucos metros, foi originalmente construída no século XVI, uma das primeiras da capital. Mas vamos voltar para o mapa, vai. Esse era o percurso. Dentro da igreja, os convidados sabiam o que estava acontecendo lá fora e sabiam o risco que estavam correndo. Lembra que a noiva saiu numa van, mas não tinha como esvaziar uma igreja assim. Os convidados tinham que atravessar a praça a pé. Dá para ver que muitos estavam assim um pouco receosos, né? Mas os seguranças da família Barros praticamente enxotaram todo mundo da igreja. A festa iria acontecer de qualquer jeito. E o que aconteceu depois daí é que a polícia formou um corredor por todo esse percurso para que os convidados atravessassem a praça. Acontece que era muita gente e os policiais não tinham como dar conta daquilo tudo. Naquela noite, a elite do Paraná atravessou uma praça ouvindo xingamentos, tomando banho de chope, tomando ovo na cara e sendo acertados por sacos de lixo. A revolta era com a reforma trabalhista do governo Temer, que tirou muitos direitos e foi apoiada pela família Barros. Os convidados chegaram na festa imundos e nem dentro do salão tiveram paz. Porque de lá de dentro, os ricos ouviam os pobres do lado de fora. Não é mole, não! Sair da igreja e entrar no camburão!
muito difícil de ver imagens do que rolou do lado de dentro. Se há um vídeo mostrando o que estava rolando no salão enquanto o povo protestava do lado de fora, ele nunca veio a público. Se alguém tiver aí, a gente aceita, tá? Mas a gente tem relatos. Choro, tensão e odor de ovo. Um músico do casamento da deputada Maria Vitória conta o que viu. É do Marcos César Dagnoni Neves, no DCM. A cada lufada de ar que entrava quando as portas eram abertas, a pestilência do cheiro de ovos e chorume dos sacos de lixo invadia o espaço. Os músicos continuavam a tocar à medida que o lugar esvaziava lentamente. Alguns choravam. E assim, a festa virou um velório. Álvaro, você estava lá esse dia? Eu batia ponto lá, então sim, eu tava. E o que você viu lá? Foi assim, eu tava bebendo perto, mas eu sabia que ia rolar o casamento e eu conseguia imaginar que ia rolar aquela treta. Aí eu fui pra praça em si. Quando eu cheguei lá, o que eu percebi assim, tinha grupos de manifestantes, mas muito pequenininhos, que foram lá protestar, porque estava rolando reforma trabalhista, etc. e tal. Só que a manifestação em si era pequena. O que fez a coisa tomar aquela proporção foi a adesão de quem só tinha ido lá para beber, entendeu? A manifestação. E para mim, Ana, isso revela assim só uma desconexão completa da realidade, entendeu? Esses ricos não sabem o que é a cidade que eles julgam que controlam. Como é que os caras acharam que os ricaços iam atravessar aquela praça cheia do populacho à noite, na sexta-feira? No meio de uma reforma trabalhista. Sem que nada acontecesse, entendeu? Então, o que fica pra mim é isso, assim. Eles não conhecem o mundo real, eles não pisam ali pra saber como é que é ali sexta-feira à noite, sacou? Entendi. E o que você sentiu presenciando esse momento histórico? Teve uma hora, eu não vou esquecer do que eu vi jamais, tá queimada nas minhas retinas essa cena. Um cara tava andando e tava sendo ali enxovalhado, né? Chopp, ovo e tal, e o terno assim já todo manchado e a caminho lá da festa. Aí esse cara tava andando, os outros estavam humilhados, entendeu? Mas esse não, esse tinha um olhar orgulhoso assim, sabe? Querendo enfrentar todo mundo. Lá pelas tantas ele parou em algum lugar e eu não sei o que ele gritou, porque era muito uma cacofonia, eu não ouvia, mas ele começou a gritar com alguém que jogou um copo de chopp nele. E aí o cara... ódio de classe tá proporcionando essa festa, né? Eu não sei, rico, elite, qualquer coisa assim. E o outro respondeu, também não entendi tudo, mas falou pobre. Reclamou, né? Pobre. E quando ele falou pobre, isso é tipo uma palavra mágica, porque fez um saco de lixo se materializar em cima da cabeça dele e o cara foi pro casamento, por Deus, com papel higiênico grudado no terno. Eu juro por Deus. Olha, um figurino digno aí das melhores grifes do mundo. Parabéns. Papel higiênico Balenciaga. Balenciaga. Chique. Diz que tá na moda. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.